Queridos, bom demais estar com todos aqui. E hoje nós iniciamos uma nova série. Então, você que perdeu a série dos 7 pecados capitais, você precisa urgentemente voltar lá no YouTube e assistir e confrontar o seu coração com alguns pecados que nós temos. Amém? Que você possa olhar lá no YouTube e veja. E hoje nós começamos, já que falamos sobre os 7 pecados capitais, e antes disso eu peço aos adolescentes, jovens que possam subir com o Nilcinho, os adolescentes, né? Desculpa, os jovens podem ficar por aqui. E nós conversamos muito sobre os 7 pecados, e pecado confronta o nosso coração, machuca o nosso coração, fala algo que a gente não quer ouvir. Essa é a grande verdade. Então hoje nós iniciamos as 7 virtudes capitais, aonde nós olharemos para alguns pecados que temos problemas e vamos confrontar com algumas virtudes. Por isso eu já peço que você abra no segundo livro de Samuel, como uma forma de contextualização, e pensar um pouquinho sobre a humildade. Hoje o tema é humildade. Então se você tem problema com humildade, segura no banco aí, viu? Segura no banco, você tem problema com humildade. A gente vai falar um pouquinho sobre humildade, mas a humildade bíblica. Por quê? Porque quando você chega lá fora, você encontra todos os tipos de humildade. Você encontra uma ideia de fraqueza. Aquele que é humilde, ele é fraco. A sociedade não deixa você ser humilde. Porque quando você encontra, talvez no mercado de trabalho, por exemplo, você chega e fala assim, eu sou humilde, mas você é fraco. Então a ideia lá fora tem a ver com essa fraqueza, mas não uma fraqueza também, porque quando você encontra a sociedade falando sobre humildade, você também encontra uma sociedade que fala sobre uma falsa humildade. Você tem que ser um falso humilde para conseguir algo. Então basicamente é uma humildade que chega a ser condicional. Então eu sou aquele coitado, fraquinho, ai, puxa que pena dele. Está no trabalho, puxa que pena, faz 10 anos. Então você percebe que na sociedade você tem diversos tipos de humildade. E que quando você encontra na Bíblia, você não é bem assim. Tem outro tipo de humildade lá fora, que é a ideia da pobreza. Então se a pessoa ela é pobre, ela é o quê? Ela é humilde. Mas você já conheceu o pobre soberbo? Não tem? Pobre orgulhoso? Não tem? Nós somos assim também. Então, quer dizer que pobreza não tem a ver com humildade. Não tem a ver. Não tem nada a ver. Então, a sociedade começa a empurrar para a gente uma ideia de humildade. Uma ideia de que, puxa, coitadinho, tadinho dele. Não tem isso, não tem aquilo. Mas por trás tem um coração duro. Um coração que está ardendo e falando que ele manda na própria vida. Então, a sociedade ela sempre vai jogar na nossa cara essa ideia de humildade. Tem outra ideia de humildade lá fora também, que é a ideia da omissão. Então você encontra um cara que não fala, que não faz, que não participa. Sabe por que ele é assim? Porque ele é humilde. Ele não quer holofote. Então ele não vem aqui à frente, ele não participa dos ministérios da igreja. Ele é humilde. Não é humilde. É omissão. Está errado também. Então hoje, no exemplo de Davi, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, você vai encontrar a contextualização do salmo que a gente vai trabalhar hoje na ideia da humildade bíblica. Só para a gente passar rapidamente sobre a questão do Salmo 51, que será o nosso tema. Aí no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, você encontra a história tão conhecida de Davi quando ele comete adultério, certo? No versículo 1 do capítulo 11 diz assim: tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Versículo 12. Numa tarde levantou-se Davi e olhou, Batseba. No versículo 4, Davi mandou chamar os mensageiros foram lá e chamaram Batseba. E aí, a partir daí, você encontra um caminho de destruição. E você conhece muito bem a história de Davi. A partir disso, ele começa a ladeira abaixo. Então, no versículo 6 até o versículo 13, do capítulo 11 ainda, tem a frustração em enganar Urias. Ele não consegue enganar. Depois, no versículo 14 até o 25, você tem a morte de Urias. Ele percebeu que não conseguiu enganar Urias, a questão da guerra, de deitar-se com a sua mulher, porque ela concebeu de Davi.
E aí ele fala assim, então eu vou ter que matar, não vai ter jeito. Então você começa uma descida. Essa descida, ela é confrontada no capítulo 12, no versículo 13 exatamente. Depois da confrontação de Natã. Natã confronta Davi, falando de uma história da ovelhinha, até que Davi entende, e Natã vira para ele e fala assim, tu é o homem que roubou essa ovelhinha. Tu é o homem que pegou essa ovelhinha pequenininha daquele pobre. E aí, no versículo 13, tem esse reconhecimento de Davi. Pequei contra o Senhor. Esse pequei contra o Senhor te transfere lá para o Salmo 51. Então você já pode ir lá para o Salmo 51. E hoje nós vamos trabalhar a ideia da humildade. E 5 passos que eu encontro de uma verdadeira humildade. A humildade bíblica, não essa que a sociedade coloca para a gente. A partir do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos encontrar nosso primeiro ponto. Salmo 51. Então você entendeu a contextualização lá em Samuel. E agora a gente quer entrar um pouquinho mais sobre esse versículo 13, lá no capítulo 12, do pequei contra o Senhor. E agora nós encontramos esse salmo que é um lamento de Davi. É um coração quebrado depois de ser confrontado por Natã. Versículo 1 e o 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Primeira realidade da humildade, anote isso no seu coração. A humildade te leva a reconhecer quem Deus é. A humildade não te deixa omisso. A humildade não te deixa parado no mesmo espaço, no mesmo local. A humildade não deixa você calado frente aos problemas dessa vida. A humildade bíblica, quando eu olho o exemplo de Davi, depois de ser confrontado pelo pecado, ele leva a entender quem Deus é. Porque quando você olha para esse texto, o texto está dizendo assim, Senhor, tenha compaixão de mim, não porque eu estou sofrendo, não porque eu sou bom, não porque eu sou rei, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho influências, mas compadece de mim por causa da tua benignidade, por causa da tua misericórdia. Quando você encontra um coração verdadeiramente humilhado, humilde no Senhor, você encontra uma pessoa que conhece Deus profundamente. Davi, depois de ser confrontado por esse pecado, ele olhou para dentro dele e falou, Deus, tem compaixão de mim. Sabe, queridos, eu percebo que a gente está distante desse exemplo. A gente quer a falsa humildade. A gente busca pelas nossas forças. A gente olha para Deus e fala assim, Deus, tem compaixão de mim, mas por causa da minha família, está sofrendo tanto. Deus, tem compaixão de mim, porque o meu coração não aguenta mais. Deus, tem compaixão de mim, porque eu não sei o que eu posso fazer mais. Eu não aguento mais essa vida. Deus, tem compaixão de mim. Mas a oração de quem tem humildade bíblica verdadeira é uma oração que vira para Deus e fala, Deus, tem compaixão de mim, mas por causa do Senhor. A vida, quando você entende isso, queridos, quando você entende que a vida não é sobre você, você começa a fazer essas orações. Deus, tem compaixão de mim. Estou sofrendo demais, o pecado está moendo meu coração. Mas sabe por quê? Por amor do teu nome. Pelas tuas misericórdias, que não tem fim. Não porque eu sou bom, não porque eu falo bem, não porque a minha família é linda, não porque eu tenho poder, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho os melhores amigos, nada disso. Entra no teu quarto, e essa humildade que nasce de um coração que entende quem Deus é. Eu acho lindo essa realidade de Davi, que é confrontado, que logo em seguida ele começa a entender quem Deus é, de uma realidade, eu já fiz de tudo, Deus. Eu já chorei, eu já quebrei a cara, eu já tomei o cálice do pecado, Deus, eu não aguento mais. E quando ele entende isso, ele começa a entender e compreender um pouco mais a santidade de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que muda, que transforma e que converte o teu coração. Essa é a realidade. Esse é o primeiro passo da humildade bíblica.
Primeiro passo, reconhece quem Deus é. A pergunta é, você conhece seu Deus? Nós conhecemos tantas coisas, queridos. Tem gente aqui expert em todos os pontos da vida. Mas a minha pergunta é, você conhece seu Deus? Você conhece a multidão de misericórdia que Ele tem por você? A multidão de misericórdia que nós encontramos Ele derramando na vida de Davi, que adulterou, que estava em casa num dia que não era para estar, que estava dormindo na hora que não era para estar dormindo, que começou a afundar num desvio, que matou, que roubou, que enganou. Esse mesmo Davi nos ensina que o primeiro passo é reconhecer quem Deus é. Enquanto você não reconhecer quem Deus é, você continuará reconhecendo que você é o seu Deus. Davi entende isso. Fala para a sua própria alma, Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, não segundo as minhas obras. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. O humilde reconhece que não consegue se lavar. Quantos anos você está tentando se lavar, você mesmo, pela sua própria força? Quando você reconhece quem Deus é, você sabe que é Ele que lava. É Ele que purifica, é Ele que muda o seu coração. Hoje é um dia de desafio, hoje é um dia onde você olha para esse texto e fala, Deus, eu quero ser humilde, biblicamente, não naquilo que as pessoas estão falando lá fora, mas eu quero olhar o exemplo de Davi e falar, Deus, eu quero isso para a minha vida, compadece-te de mim, Senhor, eu não aguento mais, porque eu tentei, eu fiz, eu corri, eu comprei, eu busquei. Mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o humilde reconhece primeiramente quem Deus é. Mas o texto vai continuar. Acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia não. No versículo 3 a 5, após reconhecer que é por causa da benignidade do Senhor, da multidão de misericórdias do Senhor, do lavar do Senhor e do purificar do Senhor, ele entende no versículo 3, que diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A humildade bíblica leva a reconhecer quem Deus é, e quando você começa a reconhecer quem Deus é, você reconhece a você mesmo. A humildade bíblica reconhece quem é você mesmo. Aquilo que você é, o seu coração. Davi olha para Deus e fala assim, pois eu conheço as minhas transgressões. Sabe, o humilde verdadeiro, o humilde em Cristo Jesus, ele tem essa frase como lema, Deus, eu conheço as minhas transgressões. Conheço minha podridão, conheço como eu sou mal, conheço como eu vim aqui nesse domingo, com o coração cheio de ódio e de ira. Conheço o meu coração que entrou aqui hoje, olhou para aquela pessoa e falou, não acredito que está na igreja também, gente. Esse é o nosso coração. Davi entende, reconhece o seu próprio coração e fala, eu reconheço, Senhor, as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, eu pequei, eu errei, eu sou assim, Deus, eu reconheço, Senhor, e reconheço que eu sou um pobre pecador. A pergunta é, será que você se reconhece como pecador? Tem gente que tem 20, 30 anos de igreja, talvez até um pouco mais, que não se acha tão pecador assim, sabia? Você confronta, você exorta, você ensina. Sabe o que acontece? Nada. Por quê? Porque ela fala, não está falando de mim. Tem gente precisando olhar para dentro e falar, você é um pecador. Acordar de manhã, olhar no espelho e falar, você é um grande pecador, miserável, pecador. Reconhecer quem você é o segundo passo da questão da humildade bíblica. Eu reconheço quem eu sou, e aí eu entendo essa realidade. Mas é interessante como falar que nós somos pecadores é difícil. Os 7 pecados capitais foi basicamente isso. A gente apontar para a gente e falar, nós temos 7, talvez até mais. E é difícil fazer isso. É difícil olhar para dentro e falar, eu tenho inveja, eu tenho ódio, eu tenho mentira. É difícil fazer isso. Por quê? Porque o problema sempre está lá fora.
Então, quando eu olho para mim e falo assim, eu tenho pecado, Diego, eu tenho, mas você já viu os filhos dos outros? Você já viu como é até aquela família? Diego, eu sou ruim, mas eu vou falar para você. Tem gente muito pior que eu. Quando você começa a justificar, quando você começa a colocar alguns pontos, você não entendeu quem você é ainda. O Evangelho de Cristo Jesus é você morrer e Ele vive em você. Quando você compreende isso, você começa a viver de uma forma diferente, mais leve. Sabe por quê? Porque você não vai viver num fatalismo. Diego, eu sou assim mesmo e deixa. Não. Você vai viver a vida de Cristo em você. Você é assim mesmo. Mas Cristo que vive em você não é. O Espírito Santo que move em você não é. E é Ele que vive em você, já não é mais você quem vive. Mas é Cristo que vive em você. E por causa disso, eu me torno humilde, falando, Deus, eu não sou. Eu sou um pobre pecador. Eu acho interessante, no versículo 4, ele vai dizer assim, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Uma pessoa humilde, ela se submete facilmente. Vou fazer uma pergunta cá entre nós aqui, não precisa responder, nem levantar a mão, mas levanta a mão do seu coração. Você tem dificuldade de levar uma bronquinha? Você tem dificuldade com submissão? Você tem dificuldade de ouvir um não, agora não? Você tem dificuldade com isso? Sabe por quê? Porque quando Davi ele começa a entrar nessa escada da humildade, nesse trilho da humildade, ele fala assim, Deus, eu sou tão pecador que a maneira que o Senhor julgar está certo. E ainda vai ser pouco pelo que eu fiz. O humilde, biblicamente falando, ele olha para as suas autoridades e fala, eu sou isso mesmo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso me rebaixar. Eu estou errado. Eu pequei. Está certo na maneira que vocês vão julgar, porque eu sou isso mesmo, esse pecado. Então, quando Davi recebe essa confrontação de Natã, ele fala, eu pequei contra o Senhor, e eu quero dizer mais ainda, e começa a escrever o Salmo 51. Eu preciso de mais do Senhor, Deus, e estou mostrando que eu não posso. Então, quando ele olha, ele diz facilmente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você tem facilidade de submeter à vontade de Deus? Tem gente que está vivendo planos e planos, que é plano seu, não é de Deus. Está passando perrengue, dificuldade. E quando vai orar a Deus, faça a minha vontade, não a tua, Senhor. Submissão tem a ver com humilhação. Submissão tem a ver com humildade, com reconhecer a liderança, a autoridade de Deus para a sua vida, a autoridade da igreja sobre a sua vida, dos pastores, dos presbíteros sobre a sua vida. Eu não aguento mais, Diego. Não consigo. Então você tem problema com humildade, com arrogância, com soberba. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos de pessoas que olhem para a gente e falem, não está certo. Está errado. A gente sente falta disso. Os pais aqui. Deixa uma criança solta. Sem não. O que acontece? No outro dia, a casa está pegando fogo. Continua falando só assim para o seu filho. Vai. É a pior maneira de você dizer eu te amo para o seu filho. A melhor maneira é você falar não para o seu filho. Davi olhou para o seu coração e falou assim, eu sou tão podre que o que o Senhor falar, eu vou fazer. Faz essa autoanálise. Dá uma olhada para o seu coração e vê, Deus, será que eu tenho problema com isso? Está faltando humildade no coração, queridos. E é interessante que o pecado nivela a gente, né? Joga a gente lá embaixo. Davi está humilhado, ele era rei. Está lá embaixo, no chão, falando, Deus, o Senhor está certo. Eu estou errado. A humildade, ela sempre te levará no lugar do autoconhecimento. Quer conhecer melhor sua vida? Começa com um passo de humildade, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo o quão podre nós somos. E a partir disso, o próprio texto vai continuar. No versículo 7 até o 9, há uma repetição da questão da purificação de Deus
Isso é comum na poesia hebraica, de você repetir, você quer dar uma ênfase naquilo que é a realidade da purificação que vem de Deus. E no versículo 10 a 12 nós encontramos o nosso terceiro ponto, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Reconhece quem Deus é, reconhece a podridão do nosso coração, e a humildade, ela sempre vai te levar a clamar por algo novo. Tem gente que está vivendo a mesma coisa, a mesma vida, a mesma história, as mesmas verdades de 90, de 95. Tem gente ainda que gosta muito de pessoas de 80, 70, está tudo bem, mas você continuar vivendo isso? A ideia aqui é que a humildade, ela vai quebrar tanto o seu coração, que você quer algo novo. Coisas novas, um renovo para o seu coração. O texto vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A humildade verdadeira, a humildade que nasce da fonte de Cristo, da fonte bíblica, ela sempre vai te levar para algo novo. E largar os pecados velhos, as velhas conversas, os velhos amigos que te levam para longe de Deus. Davi reconhece isso, fala: Deus, o próximo passo é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim esse espírito inabalável. E é interessante que nesse texto, nesse versículo 10, ele retoma o primeiro tema nosso aqui, o primeiro ponto: cria em mim, ó Deus. Ele sabe que quem cria é Deus, ele não sabe que é Ele que cria. Ele sabe que a fonte é Deus, não é Ele. Deus, cria em mim, mas o que? Um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. A pergunta é: tem gente correndo atrás de coração puro, mas está correndo aonde? Sendo que a fonte inesgotável continuará sendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Você está correndo atrás de onde? Está buscando pureza aonde? Está buscando santidade aonde? Está buscando um espírito inabalável aonde? Você vai encontrar algumas perfumarias, algumas cópias aí fora, de ideia de ser inabalável, o autoconhecimento, o coaching, aquelas questões que você pode, que você deve, que você consegue. Aí fora vai ter de tudo. Só que o espírito inabalável acontece em Deus, porque o próprio texto vai dizer: cria em mim, ó Deus. É um grito da alma de Davi falando: Deus, cria em mim. É o Senhor que vai criar, não vai ser eu mesmo. E pela tua vontade, pelo teu poder, cria em mim um coração inabalável, um espírito inabalável, um coração puro. E a oração continua: não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tem gente precisando de renovação de vida aqui. Olha para dentro do teu coração, vê aquele quartinho poeirado, cheio das mesmas coisas. Puxa vida, como que o sótão está um caos de vida, as mesmas conversas, os mesmos problemas de sempre. Renovação de vida. O texto vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Você tem a alegria de fazer parte do povo de Deus? O que você é? Eu sou crente. Restitui-me a alegria da tua salvação, porque um dia eu era podre, pecador, e hoje eu continuo, mas eu sou identificado como filho de Deus agora. E as coisas velhas ficaram para trás. E Cristo está fazendo tudo novo em mim. Essa é a verdade do Evangelho. É você dizer que você não faz, mas que Ele faz. É você entender essa realidade da humildade que te tira da mesmice, que te restitui a alegria. Sabe, gente, a gente precisa entender que o pecado ele vai roubar a alegria. Confessa o teu pecado, restitui a alegria do teu coração. Davi fez isso, deu certo. A alegria do coração em Davi, como rei, e levando como homem segundo o coração de Deus. Não dá para entender como um homem segundo o coração de Deus é um cara idólatra muitas vezes, adúltero, assassino, aquele que engana como? Por quê? Porque na terra você diz o que é, mas no céu é Ele que manda, é Deus que manda. Quem é salvo, quem não é.
Então, por causa disso, ele entende, ele compreende, ele fala: Deus, pequei contra o Senhor e eu preciso de ajuda. Eu preciso entender mais sobre esse criar em mim um coração renovado. Um coração renovado diz não para o pecado. Sabe, qual foi a última vez que você disse não para o pecado? Conseguiu vencer o pecado, a tentação? Deus, eu não quero. Eu faço parte de um povo que diz não para o pecado. Jovens, adolescentes que se levantam e falam não para o pecado. Davi se levantou e começou a dizer não, não. Sim aos mandamentos de Deus. Sim, uma família estruturada no Senhor. Sim aos mandamentos, às leis do Senhor. É isso que ele levanta. Pergunta é, você está preparado à novidade de vida? Tem espaço para novidade de vida aí? Ou vai ser as mesmas pessoas, o mesmo Vini, a mesma Ju, o mesmo Rodrigo de 30, 40 anos? Tem espaço para gente nova dentro do seu coração, que vai dizer: Deus, renova o meu coração, restitui a alegria da tua salvação e mudar e sair daqui diferente. Tem espaço para uma pessoa nova no seu coração. Você reconhecendo que é pecador e que precisa desesperadamente de Jesus e entendendo que é Ele que cria em nós um coração puro, inabalável. Tem espaço para novidade de vida. Tem espaço para você levantar amanhã e falar: essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou me achegar mais próximo de Deus. Vou levar meus filhos para próximo de Deus. Vou levar minha mente cativa ao Senhor. Eu vou tirar um tempo a mais com o Senhor. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais do Senhor. Tem espaço para isso na sua vida? Será que sua agenda comporta uma ideia de renovação de vida? Cabe renovação na sua agenda? Pensa um pouquinho, nós vivemos numa vida conturbada que a gente não tem tempo nem para almoçar. Antigamente era 1 hora nas empresas. Hoje em dia são 10 minutos. Você tem espaço para renovação? Restitui-me a alegria da tua salvação. E você chegar e falar assim: estou feliz, sabe por quê? Porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Davi entendeu isso como um passo da humildade. Uma humildade que leva a clamar por algo novo. Mas o texto vai continuar, versículo 13 a 15. Diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sabe aonde que a humildade te leva? A ensinar. Olha que interessante, o texto vai dizer: Senhor, que eu possa ensinar os transgressores os teus caminhos, os pecadores, eles se converterão a ti. Que eu possa ensinar pessoas. O humilde, ele ensina sem humilhar. E agora uma conversa com os pais aqui. Você está ensinando seus filhos ou você faz uma auditoria? Semana eu vi o Cortella falando sobre isso, a questão dos filhos. E ele falou exatamente isso. Tem pai aqui que faz uma auditoria quando o filho chega em casa. O que você fez? O que você aprendeu? Beleza, checklist, que aprendeu A, B, C, D, certinho. Sabe qual que é a ideia aqui? O humilde, ele ensina com o coração grato. O humilde, ele ensina sem olhar quem. Quem que o texto está falando que ele vai ensinar? Transgressores e pecadores. Se uma pessoa que não é humilde chega para um pecador que está caindo sempre, ela vai virar e falar assim: eu não aguento mais você não aprende? Mas o texto está dizendo que Davi foi chamado, ele entendeu que eu posso ensinar os transgressores, os pecadores. Você tem possibilidade de ensinar gente difícil? Se você consegue ensinar gente difícil, sistemática, complicada, pecador, você tem um passinho já da humildade. Por quê? Porque é difícil ensinar gente difícil. E o texto está dizendo exatamente isso. Esse ensino humilde, que não é soberbo, que vira e fala: eu sei e você não sabe. Senhor, que eu possa ensinar os pecadores, que eu possa ensinar aqueles que são transgressores da lei, para que todos possam se converter ao Senhor. Igreja é ensino. E já deixo meu parabéns aqui aos professores, né, que essa semana foi o dia dos professores. O problema é que muitos professores já se cansaram de ensinar, porque o ensino demora, leva tempo, dói o coração, mexe com a gente. Mas o professor que se levanta como humilde, ele vai ensinar todos os tipos de pessoas. Ele levanta e fala: olha, eu vou ensinar.
É interessante a gente perceber isso, que a humildade bíblica, ela sempre vai te levar a um ensino humilde. A pergunta é, você sabe ensinar pessoas? Nós temos a pergunta, a questão, você sabe ser ensinado? Ok, isso faz parte da humildade. Mas ensinar pessoas também faz parte de humildade. Como que você ensina pessoas? É uma auditoria, como você faz com seus filhos? É interessante que o Cortella, naquele vídeo, ele fala assim, em vez de você auditar o seu filho, vira e fala assim, o que você pode me ensinar hoje? Você vai ter o mesmo resultado, só que não de uma forma como auditor. Tem gente que não sabe ensinar aqui na igreja. Se você tem dificuldade em ensinar pessoas, e receber ensino também, você precisa olhar para a vida de Cristo, que ensinou profundamente pessoas que ninguém queria ensinar. A ideia aqui é que ele vai ensinar, e aí no final ele ainda diz assim, no versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Deus, que eu possa gritar para todos como o Senhor é bom e esse ensino possa fluir em todos os lugares. Porque eu entendi que sou pecador, entendi quem você é, eu entendi a ideia da renovação em mim. Agora eu quero ensinar pessoas, mas com espírito humilde. Compreendendo, entendendo que é o Senhor que me ensina, e agora eu posso, com os meus lábios, abrir a minha boca, manifestar os seus louvores e manifestar isso. Tem um texto em Filipenses 2:3 que diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aquele que é humilde, ensinável, que sabe ensinar, ele vai se dar bem com as pessoas. Ele vai entender que o importante é o outro, não ele. É difícil a caminhada da humilhação, da humildade. Porque se todos lá fora falam que humildade não vale a pena, porque você precisa ganhar mais dinheiro ou ganhar mais posições, aqui dentro a gente fala, o nosso exemplo maior foi Cristo. O máximo de humilhação. Então, quando eu olho para um texto desse, eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Que eu possa ensinar pessoas de forma humilde, como Davi entendeu aqui, Deus, assim eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Sabe, a gente precisa aprender um pouquinho mais a falar com as pessoas. O brasileiro tem dificuldade com isso. Porque a gente precisa rodear para chegar no ponto. Mas a gente precisa entender que tem muito conselho, que tem muita bênção para a sua vida, que tem que ser direto e que vai ser falado do pastor ou de um líder ou de algo desse tipo para o seu crescimento. Porque as pessoas te amam tanto que elas vão falar não para você. É entender, é compreender isso. Espírito ensinável, humilde, que compreende, que sabe ensinar e que sabe receber. Você tem feito isso? Você consegue ouvir isso? Você consegue entender, compreender isso? Entender que você precisa de gente puxando a sua orelha? Nós precisamos disso. E por fim, o texto vai terminar, versículo 16 e 19. Nosso último passo da humildade. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Último passo da humildade, depois da gente caminhar todo esse trilho, é que a humildade ela vai te levar para sacrifícios agradáveis a Deus. A humildade vai questionar seu coração e vai falar para você que mais vale a pena quem você é em Deus do que aquilo que você entrega para Deus, para aquilo que você faz para Deus. É isso que o texto está dizendo, olha, sacrifícios, vocês estão entregando sacrifícios para mim, mas o coração está longe de mim. Holocaustos, vocês estão entregando isso para mim, mas vocês não fazem parte do povo. Quem sou eu para vocês? E nós retornamos ao primeiro ponto, quem é Deus para você?
A ideia aqui é que não é o que você entrega, não é o quanto você é bom, não é o quanto você sabe, ou o que você já fez, ou quem você conhece, não é nada disso. Porque isso é holocausto vazio, é sacrifício sem graça, sem brilho. Isso é aquilo que você faz. O ponto aqui é, qual é o sacrifício agradável aos olhos do Senhor? O próprio texto vai dizer, espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O ponto, queridos, é que você entende a humildade e encerra esse texto compreendendo que a humildade te leva a um coração contrito, a um coração quebrado, um coração compungido, que vai virar aqui na frente e vai falar, Diego, não consigo trabalhar mais nisso. Sabe por quê? Porque o meu coração está duro, não está quebrado. Eu preciso restaurar primeiro o meu coração, para depois chegar aí na frente e servir ao Senhor. É isso que o texto vai dizer. O próprio texto vai continuar. Faze bem a Sião logo no seguinte: segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, porque depois que você entender que você precisa quebrar o coração, joelho no chão, cabeça no pó, entendendo quem Deus é e quem você é, aí sim você começa a servir de forma diferente. Por quê? Porque Deus quer coração quebrantado. Sabe, eu sei que você faz muita coisa para Deus. Eu sei que às vezes você é chocado por isso em relação a Deus, quero fazer mais. Mas a pergunta do texto, para fechar, é, você está fazendo mais, certo? Mas e você? Quem é você? Quem é você próximo de Deus? Será que tem proximidade? Será que tem boca no pó? Ou será que só tem serviço? Só tem holocausto vazio e oferta sem brilho? O caminho da humildade bíblica, verdadeira, ela vai te rebaixar até o pó. Vai falar que você não é. Mas ela vai encerrar falando que o seu Deus é. O maior exemplo do mundo de humildade foi quando um Deus pisou na terra. A questão é, você conhece esse Deus? Você segue o exemplo desse Deus? Você é servo desse Deus? Você tem contato com esse Deus? Você prega desse Deus? Você vive esse Deus? Ou você só faz as coisas, sacrifício? Está vendo o quanto eu fiz para Deus? Enquanto essa frase estiver no seu coração, você não entendeu humildade. Não é o quanto você faz para Deus, é quem você é em Deus. Eu espero que você tenha compreendido o caminhar da humildade bíblica. Nasce em Deus, é sobre Deus, sempre será sobre Deus, nunca será sobre nós. E isso é cristianismo. Diego, quer dizer que não tem lugar para a fama, quer dizer que não tem lugar para o homem, quer dizer que não tem lugar para as minhas ideias, para as minhas vontades, quer dizer que não tem lugar para os meus desejos. Diego, eu tenho tanta dificuldade. Não tem, querido. Não tem lugar para as suas posições no cristianismo. Tem lugar para você olhar para Deus e falar, Deus, está aqui minhas posições. Faz o que o Senhor quiser. E Ele vai fazer. Nós acreditamos nisso. Esse é o caminhar do humilde, que compreende essa renovação em Cristo Jesus. Quero orar por você. Quero que você baixe sua cabeça. E dentre as diversas perguntas que esse próprio texto faz para a gente, uma delas que me chama a atenção é, Deus, será que eu tenho pedido um coração quebrantado, puro, renovado? Será que eu tenho renovação de vida no Senhor, Pai? Quero que você tenha esse tempo de oração. Pense um pouquinho. Será que você é uma pessoa humilde pela sociedade? Ou será que você é uma pessoa humilde biblicamente? Ó Deus, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é a resposta para tudo que nós precisamos, Senhor. Nosso coração soberbo, angustiado, orgulhoso, nós colocamos a Ti, Pai.
Quebra-nos, Senhor. Muda a realidade da nossa vida, Pai. Que possamos entender isso verdadeiramente. Que através do exemplo de um homem pecador, adúltero, assassino, que possamos olhar e compreender a graça de Cristo Jesus sobre ele e sobre nós. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus, ó Pai. Toca-nos, Senhor. Traga essa humildade bíblica que nasce através da confrontação do pecado, através da confrontação da Tua palavra, através da confrontação das pregações, ó Pai, das mensagens do Evangelho. Deus, confronta-nos hoje, ó Pai. Mude a nossa história e que possamos levantar, ó Pai, pessoas humildes daqui, pessoas que entendem essa humildade que nasce do trono de Cristo Jesus, ó Pai. Toca-nos, Senhor, para que sejamos cada vez menos e o Senhor cresça em nós, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente. Povo humilde de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.